Bem-vindos a mais uma aula na plataforma de educação à distância. Tô na aula SP. Sou a professora Liz Pereira de Souza, professora de língua portuguesa e também produção textual, formada em letras e também em pedagogia. E nós já estamos trilhando esse caminho aqui na língua portuguesa, aprendendo um pouco mais, abrindo mais a nossa mente. E nós vamos continuar hoje na aula de verbos. Se você ainda não assistiu a aula 1, recomendo que volte lá na aula 1 sobre verbos para que você possa entender o que vamos falar agora, certo? Vamos lá? Verbos, continuação. Nós falamos sobre os tipos de conjugação, nós falamos aí sobre os modos verbais, nós falamos sobre os tempos verbais. E nós vamos falar um pouquinho agora sobre os tipos de verbos, certo? Que existem alguns tipos. Já ouviram falar nos verbos anômalos? Nossa, ele tem alguma anormalidade? Sim, é exatamente isso. Por isso que ele tem esse nome. Os verbos anômalos, ele existe uma mudança geral na característica do verbo quando ele é conjugado. Então, lembra-se do radical. Lembra da aula que a gente falou sobre radical? Então, se eu pego o verbo cantar e eu vou conjugar ele, eu falo eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, nós cantais, eles cantam. Perceba que o radical não muda, né? Ele só vai mudar a desinência, certo? A terminação. Mas o radical do verbo não muda. O anômalo, sabe o que acontece com ele? Ele muda completamente em todas as pessoas, em todos os tempos. Olha só o exemplo aqui, ó. Peguei dois verbos para você, verbo ser e verbo ir. Conjuga esse verbo ser no pretérito perfeito. Eu fui. Tu foste. Ele foi. Nós fomos. Eles fostes. Vós fostes e eles foram. Percebe, ó? Ó o verbo ser aqui, ó. Esse é o verbo ser. Percebe se ele, em algum momento, ele teve o radical do verbo ser aqui, ó. Ele não teve o radical. Isso é um verbo anômalo. Agora, olha só que interessante. Conjuga o verbo ir. Conjuga o verbo ir. Lá no pretérito perfeito também. Eu fui. Tu foste. Peraí, o que está acontecendo? Tá igual? Sim! Olha só os dois verbos anômalos. E eles são exatamente iguais no pretérito perfeito. Tanto o verbo ser quanto o verbo ir. Vamos terminar. Ó, o verbo ir. Eu fui. Tu foste, ele foi, nós somos, vós fostes, eles foram. Professora, como que eu vou saber qual é qual? O contexto, né? É o contexto da oração, é o contexto ali que vai me dizer se eu estou falando do verbo ser ou se eu estou falando do verbo ir, né? Eu fui numa festa. Eu estou falando de qual verbo? O ser ou ir? Eu fui numa festa. Eu sou uma festa? Não, né? Eu fui, verbo ir. Agora se eu falo para vocês, eu fui uma criança muito sapeca. Estou falando do verbo ser ou do verbo ir? Estou falando do verbo ser. Eu era uma criança muito sapeca, né? Então, por isso que o contexto é que vai dizer pra gente, certo? Então, ó, dependendo do contexto, para compreender o verbo ir ou o verbo ser. Então, verbos anômalos são os verbos que mudam radicalmente o seu radical ao conjugar, ok? Verbos abundantes. Nós falamos um pouquinho aí deles quando nós falamos do particípio, né? São verbos que apresentam mais de uma possibilidade de escrita quando está no seu particípio. Olha só, verbo aceitar, tá? Infinitivo aceitar. Particípio regular, aceitado. O irregular, aceito ou aceite. Perceba que o regular, ele sempre vai terminar, né, no do, certo? Ó, aceitado. E o irregular, aceito ou aceite. Professor, mas quando que eu uso um e quando uso outro? Sempre existe essa dúvida, né? Presta atenção. Se eu tenho antes, tá? Lembra-se, locução verbal, eu tenho dois verbos, um auxiliar, certo? E o verbo principal. O particípio, ele sempre será o verbo principal. Agora, presta atenção, qual é o verbo que eu tenho antes desse verbo principal? Qual que é o meu verbo auxiliar? Se for o verbo ter ou o verbo haver, eu vou usar o particípio regular. Então, ó, eu tinha aceitado a proposta. Perceberam? Verbo ter. Eu tinha aceitado a proposta. Olha só que diferença. Eu vou usar agora verbo ser. A proposta foi aceita.
Aí eu utilizo com particípio irregular. Então, o que vai depender, o que vai comandar aí qual eu vou usar, é o verbo auxiliar dessa locução, tá? Se eu tenho o verbo ter ou haver, eu vou usar particípio regular. Se eu tenho o verbo ser ou estar como o verbo auxiliar, eu vou utilizar o particípio irregular, certo? Ó, ele tinha acendido a vela do bolo. Ele tinha acendido, verbo ter, auxiliar. Acendido, verbo, particípio, tá? Como verbo principal. Ele tinha acendido a vela do bolo. Olha só a diferença agora, eu vou usar com o verbo ser. A vela foi acesa. Verbo auxiliar foi, particípio regular. Perceba que o regular é mais enxutinho, é mais curtinho, né? Entenderam essa diferença? Então, eu deixei aqui a lista de verbos, né, para vocês verem. Eleger, elegido, eleito. Enxugar, enxugado, enxuto. Expressar, expressado, expresso. Extinguir, extinguir, expulso. Ganhar, ganhado, ganho. Imprimir, imprimido, impresso. Isentar, isento, isentado. Matar, matado e morto. Não é morrido, hein? Né? Infinitivo, salvar, salvado e salvo, tingir, tingido e tinto. E tem alguns outros verbos abundantes. Mas é para vocês entenderem essa possibilidade que eles apresentam, tá? Eles apresentam duas possibilidades do particípio. Tanto o particípio regular quanto o irregular. Esses são os verbos abundantes. Próximo, defectivo. Professora, ele apresenta defeitos? Sim. O anômalo apresentava uma anomalia, aqui é só um defeitinho. Entenderam? Vamos ver agora qual é o defeito. Como assim apresenta defeito, professora? Conjuga para mim o verbo colorir. Primeira pessoa do presente. Coloro? Eu nunca vi, você já viu? Não tem. Não tem a conjugação na primeira pessoa do presente. Verbo abolir. Se eu falo do passado, ó, eu aboli esta atitude. Passado. Tá? Vou falar do futuro. Eu abolirei. Vamos falar do presente? Eu abolo. Não tem. Percebe que é um defeito? Verbo falir. Né? A empresa faliu, a empresa vai falir. E a empresa agora, presente? A empresa, eu falo. Eu falo, mas é do verbo falar, não é do verbo falir? Na primeira pessoa. Percebe que na terceira pessoa ele tem conjugação, a empresa fale. Na primeira pessoa, que sou eu, é que ele não tem conjugação. Entende? Então, isso é um verbo defectivo. Ele apresenta um defeito na sua conjugação, tá? Então, olha lá. Quando o verbo não altera, ó, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, não em todas as pessoas, ele não altera. Em todas as pessoas, ele consegue, né? O verbo, tô falando do verbo regular, só para vocês entenderem. Em todas as pessoas, eu consigo conjugar. Um verbo defectivo eu não consigo conjugar em todas as pessoas. Então, percebe que é um defeitinho que ele tem? E os verbos regulares? Tem os verbos regulares e os irregulares. Os regulares, olha só, como eu já usei de exemplo para vocês, eu consigo conjugar em todas as pessoas. E o radical dele não vai alterar. Olha que bonitinho que ele fica. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, nós cantais, eles cantam. Olha lá o cante, 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 cante. Em todas as pessoas, em todos os tempos, tá? Você pode conjugar ele em todos os tempos, em todas as pessoas, que o radical se mantém. Esse é o verbo irregular, o verbo certinho, bonitinho. E o irregular? O que acontece com o irregular, professora? Ele vai alterar a conjugação dele. Olha lá, o verbo haver. Eu, ei, tu has, ele há, nós havemos, vós haveis, eles hão. Não é um verbo anômalo, tá? Porque o anômalo muda por completo a palavra. Porém, ele muda o radical. O radical do verbo haver é ave. Ave, H-A-V. Olha só, ele utiliza só o H em algumas pessoas, ó.
o nós havemos, vós haveis, ele ainda utiliza o radical. Por isso que ele não é considerado um verbo anômalo, tá? Ele é considerado um verbo irregular. Em algumas pessoas, em algum tempo, ele não vai utilizar o radical por completo da palavra, tá? Então, sim, a conjugação dos verbos regulares é um pouco mais complicada, né? E a conjugação dos verbos regulares, gente, é fácil e vocês vão ver que é fácil, tá? Próximo tipo de verbo são os verbos de ligação e nós vamos falar muito dele na aula de predicado, na aula de sintaxe. Presta atenção neles aqui agora. Ele tem a função de ligar o sujeito. Então, são aqueles verbos que exatamente expressam estado. Lembra quando eu falei que verbos são as palavrinhas que exprimem ação, desejo, circunstância, fenômenos da natureza, estado? Então, qual é o verbo que exprime estado? É o verbo de ligação, ok? Então, ele liga o sujeito à sua característica. Essa é a função dele, tá? Então, olha lá, ele não exprime uma ação, ok? Ele simplesmente liga o sujeito à sua característica. Por isso que é um verbo de ligação, tá? Ele não é o mais importante da oração. O mais importante da oração, no caso, é a característica. Quais são eles? Né? Os mais comuns, ok? Continuar, andar, presta atenção no andar. Andar, verbo de ação, eu falo eu ando, eu estou andando, isso é um verbo de ação. Agora, olha só a diferença. Ai, eu ando meio cansada. Verbo de ligação. Cansada é minha característica, ok? Eu, o sujeito. Ando meio cansada. Olha lá, eu liguei o sujeito à característica. Então, ele se torna um verbo de ligação, ok? Ficar. Olha, eu fiquei triste com o que aconteceu. Olha só, eu fiquei triste. Triste, característica, eu, sujeito. E o fiquei, ele tá ligando um no outro, certo? Estar, né? O próprio estado, né? Eu estou feliz, certo? Eu estou feliz. Eu, sujeito, estou, verbo de ligação, ligando com a característica feliz. E assim acontece com todos. O ser, parecer, permanecer, tornar-se, né? Nossa, a sala tornou uma bagunça quando o professor saiu, né? Olha, ele permanece deitado no quarto da UTI. Ele permanece. Ele tá fazendo alguma coisa? Não, ele permanece deitado. Olha a característica, tá? Então, está ligando o sujeito à sua característica. Guardem bem isso. Guardem bem isso, que a gente vai usar isso já na próxima aula, ok? Verbos de ligação. Tem a função de ligar o sujeito às suas características, ok? E aí, lembra que eu falei para vocês que a conjugação verbal não é difícil? E eu vou falar para vocês que não é difícil, tá? Altera-se apenas as desinências. O radical não muda. Quando eu falo dos verbos regulares, olha só que interessante. Vamos pegar... aqui é cantar, tá, gente? Então, onde está escrito estudar, leio aqui cantar. Olha só. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Muito bem. Radical permaneceu mesmo. O que alterou? Foram as desinências. Lembram que a gente falou das desinências de modo, de número, de tempo, de pessoa? Então, ó, né, me indica a pessoa. Se eu falo eu canto, eu sei que eu estou falando da primeira pessoa, do singular. Se eu falo nós cantamos, eu estou falando da primeira pessoa do plural, certo? E esse amos aqui, ó, me indica a vogal temática. Lembram-se disso? A aula de formação de palavras. Dá uma olhada lá. Mas o que eu quero que vocês entendam, tá? Que o que vem depois do radical são as desinências. Essa é a flexão do verbo. Essa é a flexão do verbo. E os verbos regulares são muito legais porque eu posso pegar qualquer outro verbo regular. Presta atenção. Eu pego qualquer outro verbo regular, eu uso exatamente as mesmas desinências. E eu só mudo o radical. Vou provar para vocês. Aqui eu não tenho o verbo cantar. Olha só o verbo estudar. Olha só que interessante. Olha
só as desinências. O, as, a, amos, as, an. Igualzinha, não é? Peguei o radical do verbo estudar e coloquei aqui, ó. Só troquei. O que aconteceu? Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Olha só que legal! Verbos regulares, eu vou mudar apenas o radical, as desinências continuam iguais. Isso é conjugação de verbos, né? Então, isso é treino, isso é estudo, certo? Se eu coloco aqui um verbo terminado em er, todos os verbos regulares terminados em er, né, terão a mesma desinência e o verbo terminado em er terão as mesmas desinências, certo? Então, ó, presta atenção nisso aqui, tá? Faça um exercício de conjugação verbal para que vocês possam realmente entrar isso na cabeça, tá? Para que vocês possam entender de fato como que funciona a conjugação verbal. Toda vez que eu falo em conjugação verbal, é disso que eu estou falando, tá? É isso aqui, ó. É pegar o verbo, colocar ele no tempo, colocar ele nas pessoas. Posso pegar isso aqui e colocar no passado, no pretérito perfeito. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Pego, mudo aqui, ó. Só vou mudar o radical. Eu estudei, tu estudaste, eles estudaram, nós estudamos, vós estudastes, eles estudaram. Só muda o radical. Então, em qualquer tempo, em qualquer pessoa, eu posso apenas alterar o radical. Deu para entender isso? E aí, eu coloquei para vocês uma tabelinha. Olha só, que legal. Presta atenção, tá? Como que são as terminações. Então, eu coloquei do modo indicativo, tá? Eu tenho a primeira conjugação ar, er e ir, para vocês entenderem a tabela, tá? Eu tenho ela no presente, eu tenho ela no pretérito perfeito e eu tenho ela no pretérito imperfeito. Olha só, as terminações. Qualquer radical de qualquer verbo regular que você colocar aqui, ó, vai dar certo, tá? Eu tenho ela aí no pretérito mais que perfeito, no futuro do presente e no futuro do pretérito. Faça o teste. Pega qualquer verbo regular e coloca aqui, ó, né? Coloca aqui para você ver, ó, que vai dar certinho, ó, certinho, ok? Ó, por exemplo, se eu pegar verbo curtir, vamos pegar aqui no presente. Eu curto, tá? Tu curtes, ele curte, nós curtimos, vós curtis, eles curtem. Vou pegar lá no pretérito perfeito. Eu curti, tu curtiste, ele curtiu, nós curtimos, vós curtistes, eles curtiram. Pega qualquer verbo regular e coloca aqui nessas terminações. Tá? Vai dar certinho. Então, vocês têm essa tabela aí, né, para vocês pesquisarem, para vocês treinarem. Estou falando do modo indicativo. E o modo subjuntivo tá aí também para vocês, tá? Modo subjuntivo, lembra que eu só tenho 3 tempos, tá? Se no modo indicativo eu tenho 6 tempos verbais, no modo subjuntivo eu tenho apenas 3. Lembrando que o modo subjuntivo é aquele que me causa uma dúvida, hipótese, possibilidade. Indicativo é certeza, é um fato, ok? Então, ó, aqui, presta atenção no modo indicativo, que eu tenho aqui até o que eu tenho que usar antes dele, ó. Que eu cante, que tu cantes, presente. Que ele cante, que nós cantemos, que vós cantais, que eles cantem. Qualquer verbo regular que você colocar aqui vai dar certo, tá? Se eu cantasse, ó, pretérito, tá? Futuro eu utilizo o que. Pretérito eu utilizo o se antes do pronome, tá, gente? E futuro eu utilizo quando, também antes do pronome. Quando eu cantar, quando eu estudar, quando tu estudares, quando ele estudar, quando nós estudarmos, quando vós estudardes e quando eles estudarem. Aqui, ó, já mudei o verbo, já coloquei um outro verbo aqui, ó, e deu certinho, tá? Então, façam esse treino. Então, é conjugação verbal, tá? Nada mais é do que isso aqui, ok? Então, vimos a conjugação no modo indicativo, vimos a conjugação no modo subjuntivo, e agora, né, eu tenho imperativo. Lembra que o imperativo, gente, o imperativo eu não tenho tempo, né? O imperativo eu tenho aí modo, ok? Negativo, afirmativo. Então, olha lá, afirmativo, tá?
estuda, ok? Estude. Nós estudemos, vós estudai, eles estudem, certo? Eu tenho aqui o negativo, não estude. Não estude, tá? Tu não estude, ele não estuda, nós não estudemos, tá? Não estudeis, não estudem, ok? E a mesma coisa com qualquer outro verbo, ó. Olha só, tem aqui, ó, o verbo estudar, escrever e curtir, ok? Eu tenho aqui, ó, a mesma coisa. O infinitivo pessoal, o que é o infinitivo pessoal, né? Quando o verbo está no infinitivo, certo? E referindo-se à pessoa. Isso é o infinitivo pessoal, ok? Então, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, nessa parte de conjugação verbal, e que vocês treinem. Inclusive, tem plataformas, tem sites, tá? Que vocês vão lá, colocam lá o verbo, e aí aparece toda a conjugação para vocês. E aí vocês vão treinando, vocês vão vendo se tá certo. Façam, vão lá no site e corrige. Né? Então, ó, vou fazer a conjugação do verbo varrer, tá? Façam lá a conjugação, depois vai lá no site e coloca lá, né? Conjugue-me, coloca o nome do verbo, vai aparecer tudo isso aqui, no modo indicativo, subjuntivo, imperativo, se tá certo. Aí você confere, certo? E por último, para encerrar a nossa aula de verbos, vamos falar das vozes verbais. Já ouviram? Vozes. O que eu falo voz? Quando eu falo voz, eu lembro do quê? Alguém que está falando, e é exatamente isso, tá? Como que esse verbo fala na oração? O verbo fala? Eu acho que fala. Vamos ver como que funciona? Olha só. Eu tenho 3 tipos de vozes, tá? Voz ativa, passiva e reflexiva. E pelo nome, eu acho que você já pode entender o que seja. Ativo, o que é o call center ativo? É aquela pessoa que vai estar passando, que vai estar te ajudando, que vai estar te oferecendo empréstimo. É aquela pessoa que te liga, é aquela pessoa ativa, que pega o telefone e liga. Esse é o call center ativo, não é? E o call center passivo? É aquele que recebe a sua ligação quando você vai ligar para reclamar e nunca ninguém te atende. Esse é o call center passivo, ele recebe, ok? A reflexiva já falo dela. Então vamos lá. Voz ativa. O sujeito é quem pratica a ação, tá? Então ele é, olha só, se ele pratica, ele é ativo. Então eu corro, eu sou uma pessoa ativa, nem tanto assim, ok? Eu falo, eu estou ali na ativa, estou fazendo alguma coisa, certo? Então vamos ver o exemplo, ó. O menino comeu o bolo. O menino, quem praticou a ação? O menino. O que ele fez? Comeu o bolo. Voz ativa, tá? Depois eu vou te explicar qual é a diferença disso no texto. E a voz passiva? Aí é o contrário, certo? O sujeito vai sofrer esta ação, ele não vai praticar. Lembra que o sujeito, como que eu defino o sujeito? A gente vai falar disso mais na próxima aula. Mas de quem eu falo na frase, né? Eu falo alguma coisa dele na frase, tá? Então, olha lá. Então, não necessariamente ele vai praticar a ação, porque na voz passiva ele não pratica a ação, mas ele recebe esta ação, tá? Então, vamos lá. O sujeito sofre ação. O bolo foi comido pelo menino. Quem é o sujeito da frase? O bolo. Vamos identificar. Quem é o verbo? Foi. Foi comido. Lembram? Tem o verbo auxiliar, verbo principal na forma participe. Então, já vão treinando isso aqui, tá? Então, ó, quem foi comido? O bolo. Ele praticou alguma coisa? Coitado do bolo, tava lá quietinho em cima da mesa. O menino foi lá e comeu o bolo. Né? Então, olha só, ele não praticou, mas ele sofreu a ação. Isso é uma voz passiva, ok? Qual a diferença que isso dá? Isso dá a diferença no sentido, gente. Depende da ênfase que eu quero dar no meu texto, ok? Se eu quero dar ênfase em quem fez a ação, ou se eu quero dar ênfase na ação praticada. Isso dá uma diferença grande na hora de interpretar. E também é dessa forma, muitas vezes, que cai aí nas provas de concurso, tá? Então, você fala assim, ó. Eu chego brava, né, nervosa, reclamando que a minha encomenda não chegou, ok? E aí eu ligo, olha, eu fiz um pedido para vocês, com vocês, lá no Mercado Livre. Ligo lá no Mercado Livre, olha, fiz um pedido e tal, e minha encomenda não chegou. Aí eu recebo uma mensagem, o atendente fala assim, olha, a sua encomenda foi entregue dia tal. Qual a ênfase que ele está me dando?
Na encomenda. Ok? A encomenda já chegou. Aí, ou senão ele fala assim, olha, o entregador, tá? O meu entregador, ele já saiu com as encomendas. Ele vai entregar hoje. Perceba a diferença? O entregador, tá? O motorista vai entregar hoje. Então, na voz passiva, ele dá ênfase no objeto, ele dá ênfase na ação em si, tá? E na voz ativa, ele dá ênfase no sujeito. Entende a diferença de um e de outro, né? Então, não é à toa que a gente troca, não é à toa que a gente usa uma e usa outra, né? Muitas vezes, quando a gente quer ser um pouco mais delicado para falar alguma coisa, fala assim, olha, você chega lá, de repente você é um chefe, você tem uma equipe e fala assim, olha, o documento ainda não foi entregue. Então, olha só, você fala de uma maneira mais delicada. Aí eu chego e falo assim, olha, Maria, você não entregou o documento. Percebe a diferença? Né? E aí eu estou dando ênfase no sujeito, eu estou dando ênfase na Maria que não entregou. E não no documento que não foi entregue. Essa é a diferença de uma e de outra. Por isso que eu uso uma e por isso que eu uso outra. É interpretação textual, ok? Muito bem, professora, você falou da ativa e da passiva. Falta uma aí, ó. A reflexiva. Caramba, o que é reflexiva? O que é voz reflexiva aí? Presta atenção. A reflexiva acontece os dois fenômenos ao mesmo tempo, né? Tanto o sujeito pratica ação, quanto ele recebe ação. Nossa, mas como assim, gente? Como isso aqui pode acontecer, tá? Então, olha lá, o menino cortou-se. Quem se cortou? Quem cortou? O menino. Cortou quem? É ele mesmo. Então, percebe que ele, ao mesmo tempo, ele praticou a ação, certo? E ele sofreu essa ação, tá? Ah, eu me queimei fazendo comida. Olha só. O que aconteceu? Quem praticou a ação? Eu. Em quem? Em mim. Voz reflexiva. Eu tanto pratico quanto recebo essa ação. Professora, eu tô vendo que tem mais uma aqui, ó. Aqui embaixo, essa aqui embaixo, aqui, ó. Voz recíproca. E por que ela tá embaixo da reflexiva? Exatamente por isso, porque ela é um braço da reflexiva, tá? E aqui é a mesma coisa. Ao mesmo tempo que pratica e recebe, só que aqui é em grupo. Olha só que interessante. Por isso que é recíproca, tá? A ação do sujeito ela é mútua. Então, você imagina, os jogadores cumprimentaram. Se agora eu não estou falando de uma pessoa só, né? Estou falando de um grupo, ok? Os irmãos se abraçaram. Então, olha lá. Eu tenho duas pessoas que se abraçam e abraçam ao mesmo tempo. Eles são abraçados e abraçam ao mesmo tempo. Entendeu? Então, essa é a voz reflexiva recíproca. Ok? Gente, acabou. Olha só, né? Tanta coisa que a gente falou em tão pouco tempo, mas é claro que depende de você agora treinar a conjugação verbal, reassistir essa aula, né? Vozes verbais, você viu que não é difícil. Voz ativa, o sujeito pratica ação. Voz passiva, o sujeito sofre ação. Reflexiva, ele pratica e sofre ação ao mesmo tempo. E a recíproca, nós fazemos isso em grupo, ao mesmo tempo que eu sofro ação, eu recebo essa ação, só que em grupo, certo? Acabou o verbo, gente. Presta atenção que a gente vai precisar agora do verbo para sempre na nossa vida. A próxima aula nós vamos ver sintaxe. Sintaxe, oração, verbo, tá? É o núcleo da oração. Então, faça aí seus exercícios, treine bastante em casa e eu te espero na próxima aula. Até!